vocês pediram muito e hoje estamos aqui na clínica Flor de Lótus com a doutora Caroline Torres, que é responsável pelo tratamento do Kirk, e ela vai contar um pouquinho da história de tudo que aconteceu com esse pequeno aqui. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, tudo bom, gente? Muito bom ver baixinho de novo e bem. É sempre muito bom a gente participar da história deles depois de uma história mais feliz ainda, né? De forma geral, acho que a gente pode pensar que o Kirk, quando ele veio, ele tinha uma perda, né, de funcionalidade, que a gente fala, significa que ele não estava andando com as patinhas de trás, né? Ele estava se arrastando. Mas dava para perceber no exame físico, né, com alguns sinais neurológicos, que ainda a gente conseguiria reverter esse quadro usando o que a gente chama de técnicas não invasivas, ou seja, a gente não precisaria de cirurgia necessariamente. E ele iniciou o tratamento de acupuntura aqui na clínica para recobrar, né, para voltar a andar com essas patolas. E foi o máximo, né, Kirk? Ele vinha 2 ou 3 vezes por semana, né, doutora? No começo 2 vezes. Ficava todo espetadinho, parecendo um bolo de festa. Mas, gente, o resultado é incrível, é muito mágico. Eu não acreditava na técnica até tudo acontecer com o Kirk. Realmente, eu fiz questão de vir aqui conversar com a veterinária, porque é muito mágico. É uma coisa, assim, que eu não consigo explicar. E eu pedi para a doutora Carol dar algumas dicas, né? Para que a gente consiga perceber em casa, se o cachorro tem algum sinal, né, de problema que a gente deva se preocupar. Você tem alguma dica pra gente, Carol? Tenho várias. Olha, primeiro a gente estava até batendo um papo aqui antes, falando sobre essa fase, né, que a gente está vivendo, toda essa questão da pandemia e as pessoas ficando mais tempo com seus animais, seja dentro de casa ou até mesmo passeando sozinhas, né, na rua, mas passeando com seus animais e percebendo diferenças entre a maneira de andar, a maneira com que levanta. São pequenos indícios que talvez na correria do dia a dia como a gente tinha antes, passavam desapercebidos. Até mesmo animais mais idosos que falam pra gente: ah, nossa, ele parou de subir a escada, ou ele parou de subir no sofá porque ele já era velhinho. Dificilmente um animal velhinho vai deixar de fazer algo se ele não tiver um incômodo, um problema, uma dor. Então, o que é, né, diferente é que a gente consegue tratar os incômodos, as dores, os problemas articulares, e quanto mais cedo a gente consegue fazer isso, melhor, né? A gente estava conversando um pouco sobre essa questão, quanto que as pessoas têm aumentado essa percepção de, antes do animal paralisar ou antes de acontecer algo mais grave, eles já trazem muitas vezes para a reabilitação, o que para a gente é muito bom, porque a gente consegue fazer um trabalho preventivo, né, muitas vezes. E doutora, você acha que existem raças mais específicas que tendem a ter esse problema, ou pode acontecer com qualquer animal? De forma geral, pode acontecer com qualquer um, né? Tem algumas coisas que podem ser mais típicas, algumas raças mais predispostas, por exemplo, algumas raças que a gente chama de condrodistróficas, são raças como o Kirk, meio tortinhos, né? Tem os ossos mais tortos, as patas mais curtas que o tronco, então os Dachshunds, os Basset Hounds, os Bulldogs de forma geral, Bulldog francês, Bulldog inglês, algumas raças que tenham predisposição por serem muito arteiras, né, muito agitadas. Então, esse aumento de estímulo, subir e descer da cama, subir e descer escadas, um piso muito liso, né, o escorregar das patas, isso tudo pode predispor não só problemas de coluna, com uma possível paralisia, mas problemas articulares, né? Então é interessante a gente ter essa noção. E hoje em dia, com essas raças, principalmente os bulldogs que estão bem na moda, a gente tem recebido muitos bulldogs. Bulldog francês, por exemplo, tem vários pacientes nossos com 3, 2 anos de idade já começando o tratamento. Então é bem diferente, né, em relação a animais de forma geral que escorregam por conta
do piso, que acabam tendo a doença, mas mais pra frente, né? E doutora, muitos dos seguidores também perguntam, um cachorro que começa o procedimento, começa esse tratamento, ele vai ter esse tratamento pro resto da vida ou é de caso para caso? De caso para caso. De forma geral, os pacientes que vêm muito jovens, né, como o caso do Kirk, por exemplo, dificilmente a gente mantém eles em tratamento ao longo da vida. O que a gente geralmente faz, e até ensina, né, na pós, nos cursos, para os outros veterinários acupunturistas, é que nunca se dê uma alta geral. A gente sempre tenta manter um contato com a família, com o tutor, para entender como que esse animal está em casa. Se for possível, a gente pede um retorno pelo menos uma vez por ano, para ter uma ideia, para fazer exame físico, verificar como estão as coisas, porque às vezes está tudo muito bem, mas tem um ou outro ponto de dor, ou uma ou outra patinha que ele está usando menos, então tem menos musculatura que as outras, e aí a gente não consegue perceber isso no dia a dia, em casa, mas na clínica, em cima de uma mesa, fazendo algumas técnicas de exame físico, a gente tem essa noção para já pensar em algo antes que aconteça novamente. Então, de fato, isso é interessante. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Kirk. Sim, né? sim. A alta geral é mais rara, mas ainda assim acontece. E quando o animal é muito idoso, geralmente ele vem por um problema, mas tem outros problemas que a gente consegue ajudar. Por exemplo, eu tenho um paciente hoje que ele veio com um quadro muito parecido com o do Kirk. E aí ele já está andando, inclusive ele tem uma patinha também que, né, dá uma mortinha. que ficou com essa sequela, mas anda super bem, corre, brinca. Só que ele tem problema de pele, ele tem um problema crônico de hepatite. Então a gente trata essas outras questões e aí acaba que ele foi ficando, né, para o tratamento de outros fins. Agora a gente está no processo de alta dele, mas já é uma alta também um pouco diferente. Provavelmente não vai ser de um ano, a gente tem uma condição crônica que necessita um acompanhamento. E quando o assunto é dor, o tempo, a temperatura, tem alguma coisa a ver ou não? Pode ter. Por incrível que pareça, muita gente não sabe, né? Mas, por exemplo, alguns quadros de dor, eles pioram no calor. A gente pode ter alguns tipos de piora no calor. A piora pelo frio, ela se dá por vários motivos, né? A gente tem, e é a mais comum delas. Então, nessa época do ano, porque é o nosso carro-chefe, é a osteoartrose, né? Aquela artrose de cotovelo, de joelho, o cachorrinho que tem displasia coxofemoral, que é super comum. Até mesmo a artrose que se dá na coluna pela idade. Tudo isso piora no frio, seja pela posição que eles acabam ficando mais em bolinha, né? Eles ficam mais, que nem a gente também vai dormir e dorme mais encolhido. A posição faz com que haja menor circulação sanguínea, quanto menos sangue chega, mais dor a gente sente. Interessante. E eles relaxam. E a tensão, o fato da gente ficar tensionado faz também com que o nervo que está ali na pele, né, o nervo que está periférico, ele também fica mais tensionado. Se você tem alguma área de dor, já existe uma alteração local que vai avisar, olha, tem dor aí. E aí a tensão piora essa dor. Então é um mecanismo neurológico natural. E a gente tende a receber muitos pacientes que estão na época de alta, voltam por causa do frio em si. Nossa, interessante. Essa nem eu sabia, hein, doutora? Show de bola. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente vai mostrar um pouquinho do atendimento com outros cães. A gente vai fazer uma sessão do Kirk para vocês verem mais ou menos como funciona. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a clínica, vou deixar o Instagram, vocês seguem lá, tem bastante vídeo bacana, tem muita coisa. E essa doutora é o anjo da guarda do Kirk, vocês pediram e a gente está aqui mostrando como que funciona. Tá bom? Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado.